Gravando. Olá, esse é o Caminhos do Espiritismo pelo canal Paz e Bem e nós somos o Sejus. Hoje nós temos aqui o Diego Cipriano, formado em pedagogia e que vai conversar com a gente em história também, né, Diego? Que vai conversar com a gente um pouquinho sobre um capítulo do livro A Gênese que nós estamos estudando, que se chama O Bem e o Mal. Eu já vou dar a palavra para o Diego, mas só lembrando vocês, nós já estudamos isso no Livro dos Espíritos e estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Na Gênese, é um livro que o Kardec vai ampliar um pouquinho mais a dialética sobre esse tema de bem e mal. Então, bem-vindo, Diego, tudo bem? Olá, tudo bem, Carla? Tudo bem? Pessoal aí, né, da interação offline, mas que é tão online como a nossa, porque é cheia de vida, de busca do conhecimento e dessa fé raciocinada que nos leva a uma melhoria moral e intelectual no planeta. Legal. Então, nós vamos começar a conversar. Eu vou pegar aqui, eu já avisei para o pessoal aí do canal Paz e Bem, para você que está zapeando pelo YouTube e parou na gente, nós somos o Sejus. Eu já avisei o seguinte, nós estamos usando da primeira à quarta edição, preferencialmente livros, porque teve uma adulteração deste livro, então eu venho avisando de forma recorrente. No meu caso, eu estou usando a primeira edição, que foi publicada recentemente pela FEAL, que é uma edição que vem com uma versão que o Kardec depositou. Então, é importante isso, porque aqui, na medida do possível, nós também vamos tentar sinalizar as mudanças. Então, vamos começar a conversar, Diego? Vamos lá. Como é que a gente começa essa conversa de bem e mal? Vou pôr aqui o cronômetro, é isso que eu estou olhando aqui para o lado, gente. Vamos lá. O que você tem aí para gente? Bom, evidentemente, cada colega, cada irmão e amigo tem a sua forma de abordar o assunto. Eu tinha pelo menos 3 caminhos a seguir e eu preferi seguir uma linearidade, então um caminho mais tradicional, mesmo sabendo que existem outras formas formas alternativas de se abordar. Você recorta um tema e através dele consegue trazer a discussão filosófica da doutrina, mas eu preferi seguir o aspecto mais conceitual, só que ao final fazer uma reflexão vinculada à transição para o mundo de regeneração, porque aí entra o tema dos conflitos, das lutas, que tipos de lutas são essas, o tema da lei de destruição, né? E a gente consegue, então, responder a alguns anseios de uma época tão turbulenta como a nossa, em que mais do que assim 5 décadas atrás temos manifestações no mundo inteiro, verdadeiras rebeliões globais. O que isso, então, quer dizer à luz da doutrina e dessa lei da destruição vinculada ao processo de transição do planeta? Que aí o bem e o mal acaba entrando nessa discussão de uma forma não maniqueísta, mas nós veremos que, ao contrário do que muitos de nós pensa, não é um processo tão pacífico e só cheio de amor. Nós temos problemas a serem enfrentados, nós temos contradições, limitações humanas de acordo com o nosso grau evolutivo, ainda de um planeta muito materializado, e nós também seres muito apegados a lutas de caráter material. E aí vem o mal na discussão, na esteira da lei de destruição. Ela é útil, não é? E etc e tal. Legal. Kardec vai colocar aqui que dos males que o mal, a gente pode distinguir categorias. Claro, Kardec, pedagogo, professor, muito didático, então ele vai dizer assim, olha, tem aqueles males que o homem pode evitar e tem aqueles que independem da vontade do homem. E aí ele vai começar a nos falar sobre Deus, sobre demônios, então eu queria que a gente pudesse entrar um pouquinho nisso, Diego. O que você preparou aí? Então, você lança aí uma questão central deste debate, Carla, até porque Kardec realmente pontua e poucos de nós estamos lembrando de uma séria advertência que o próprio Kardec faz. É muito comum as pessoas dizerem, não, você está na pobreza e na amargura necessariamente pelo pagamento de dívidas passadas, ou seja, são expiações, principalmente. E mesmo que exista a prova, também você está na miséria, na rua da amargura, porque está
essa desigualdade, essa injustiça é tão somente para você se desenvolver como espírito imortal. Ok, isto poderá acontecer, mas é sempre assim? Outra questão, nós sabemos qual caso é este caso? Em que caso se aplica a expiação? Não temos como saber. Na dúvida, lei de amor, justiça e caridade. Kardec, colocando o que você falou, Carla, diz que os principais males que os seres humanos enfrentam são devidos aos erros cometidos nesta atual existência. E, ao contrário de serem flagelos ou tribulações enviadas por uma divindade que o castiga, a visão espírita ela vai na contramão desta perspectiva, esses males são consequências da sua imprevidência, da sua incúria, do seu descuido e da natureza ainda inferior do nosso planeta e que permeia as nossas relações de espírito encarnado a espírito encarnado, seja na perspectiva consigo mesmo, seja na perspectiva de relação com os outros irmãos encarnados neste caso. Então, essa visão de que sempre é um pagamento de uma outra existência ou expiação de uma falta passada, isto poderá acontecer, mas se a maioria dos males são devidos a erros desta existência, eu provoco o mal. Não é nenhum ser, no caso, um ser que se divertiria com o sofrimento eterno dos condenados no inferno para sempre, porque seria uma tortura, né? Como é que Deus poderia ser um torturador inferior, inclusive, a mais inferior de nossas leis humanas? E o Kardec diz isso. Como é que pode a lei do Criador, que é a lei da natureza, no caso, a mais perfeita e a qual devemos ter por base para avançar a nossa própria lei, como que a nossa lei seria ainda superior à lei de Deus se nós formos autorizar a visão da tortura eterna? Então, não há essa perspectiva. Então, é bacana a gente falar o seguinte, que esse Deus que pega a Bíblia e entra e dá golpe de Estado, sai matando metade da população, não é o Deus que nos representa e que nós acreditamos. Porque, inclusive, tem uma frase aqui em A Gênese que diz o seguinte: a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, é, da maior parte, as enfermidades humanas, ou seja, as enfermidades morais. O homem está lá pelos seus próprios vícios, pela sua ganância de poder, o seu egoísmo, a sua ambição, a sua cupidez e todos os excessos, fazendo isso em nome de um Deus que ele supõe ser Deus ou nem supõe. Às vezes é só uma questão mesmo de teologia da prosperidade. Então, é importante dizer que neste capítulo, quando Kardec vai falar sobre o bem e o mal, ele vai justamente situar isso, que nós somos artífices da nossa evolução e da nossa jornada aqui. Vou te devolver, Diego. Com certeza. Esse Deus aí dos golpes de Estado, das grandes misérias que Kardec, inclusive no Céu e Inferno, diz que desonram os povos civilizados. Eu também, Carla, faço coro com o seu posicionamento e dispenso esse Deus sem nenhum problema. Acho que se não houvesse espiritismo, nesse momento eu seria ateu. Seria muito melhor e mais autêntico. Inclusive, respeito muito quem o seja. Desde que seja autêntico e pessoa correta, humana e de caráter. Porque quem apoia isso ou é muito ignorante ou não tem caráter. E é importante dizer o seguinte, que a ignorância também pode ser entendida como uma questão, uma fase do mal, né? Nós vamos sair da dicotomia, eu também não gosto dessa dicotomia bem e mal, porque eu acho... Maniqueísmo, né? Eu acho muito limitadora, né? Você fica falando só em bem e mal, bem e mal. Mas muitas vezes a ignorância também é uma escolha da pessoa, né? Quantas pessoas que a gente vê que dizem assim, olha, não quero saber isso. No movimento tradicional mesmo, né? Dizem, no movimento não se fala de política. Olha, se não se fala de política, então não tem como a pessoa entender o que está acontecendo, e se ela não entende, isso não deixa de ser uma escolha que muitas vezes desfavorece grande número de pessoas que estão aí na pobreza e na miséria. Mas e aí entra um outro... É verdade. Desculpa, eu te interrompi. E aí entra uma outra nuance, cara, de que o mal, portanto,
não é absoluto. Não vindo de Deus e sendo praticado pelo Espírito encarnado, que é primeiramente um princípio inteligente, um ensaio de inteligência que vai avançando nos 3 reinos da natureza até se individualizar como espírito, e aí passa a desenvolver o senso moral, desenvolve também a inteligência, vinculada a esse senso moral. A inteligência, então, ela passa a discernir sobre os atos praticados. E o senso moral são os valores que guiam e servem como pano de fundo e orientação para estes atos e decisões. Então, esse é um processo gradativo, por isso que não haveria essa visão de mal absoluto, estou totalmente no bem, estou totalmente no mal. A própria escala espírita, ela é fluida, ela tem fronteiras, você pode acumular características de uma classe, de uma ordem e de outra, ou está numa posição intermediária, né? Então, às vezes, como está aqui, você falou do item 6, da opressão do fraco pelo forte. Eu queria saber o que essas pessoas tão conservadoras e tão reacionárias, com todo respeito, que elas explicassem o que seria aqui a opressão do fraco pelo forte. Vamos dar um exemplo. Será que elas dariam esse exemplo? Né? Para mim está evidente, um sistema tão desigual e materialista como o nosso, em que as pessoas estão perdidas, amando as coisas e odiando os humanos e a si mesmas, se esse sistema ele está conduzindo a perspectiva de solidariedade, fraternidade e igualdade propugnada pelo Cristo e desenvolvida pelo Kardec, na sua magistral codificação. E muitas das vezes esse mal chega a um excesso, aqui o item 7, após o que você colocou, tornando-se excessivo, aí nós, espíritos encarnados, somos obrigados a escolhermos um outro caminho. Às vezes é necessário que o mal grite bem forte, para que depois haja uma conscientização, muitas vezes, infelizmente, ainda pela dor, que indica uma necessidade de mudança de orientação. Isso está no item 7 do capítulo 3, muito bem observado. E se eu me omito, eu posso ser cúmplice do mal, ao não condenar a desigualdade, ao não condenar a exploração do homem pelo homem, ao não condenar as injustiças, eu não estou fazendo necessariamente o mal deliberadamente, mas está havendo a ausência do bem. E a ausência do bem é cumplicidade com o mal, é o próprio mal, no entendimento de Allan Kardec e da codificação. E meu também. Legal. Ele é muito pedagógico, então ele fala assim, olha, o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor, né? Mas não é necessariamente, o mal não é um atributo distinto, não é um negativo do outro. Então, eu acho que quando a gente faz esse paralelo entre o frio e calor, talvez as pessoas consigam entender um pouquinho mais como a ausência delas política, de posicionamento, principalmente nesse movimento conservador que vem aí, acarreta sim situações muito más para a gente, como a que nós estamos vivendo atualmente desse governo que nós temos, porque simplesmente uma boa parte se omitiu ou preferiu ficar com a extrema-direita. E agora nós estamos vivendo essa questão insustentável que não sabemos aí para que lado vai dar. Né? Vivemos uma prisão injusta de um político para que não ganhasse a eleição, o Lula, e agora nós estamos assim, nesse barranco. Né? Então, assim, foi, de certa forma, quem apoiou esse desgoverno praticou, de certa forma, o mal. Mas sempre é tempo de recomeçar, né, Diego? Vou te dar a palavra. Sempre é tempo de recomeçar, mas o planeta está gritando, o meio ambiente está, como sabemos, numa situação quase limite, o aquecimento global, né? A destruição da fauna, da flora, a destruição dos lençóis freáticos, etc, etc, etc. Tudo isso tem a ver com o chamado sistema produtor de mercadorias, né? E esse sistema, ele não coaduna com um mundo guiado por valores humanitários, em que as pessoas valem mais do que as coisas, e que nós utilizamos as coisas para o nosso bem-estar, mas as pessoas têm que vir em primeiro lugar, né? Infelizmente, o contrário está acontecendo, mas estamos numa época de transição acentuada.
E, como Paulo disse, nós temos as dores do parto. E todo mundo fala assim, vem transição. Vem a transição, como se fosse algo romântico. Quando vem a transição, nós amarelamos. Acontece tudo isso. Cada um de nós mostra quem realmente é. E é bom que o mal se mostre de cara limpa, olho no olho, para que seja melhor combatido. Jesus, acredito eu, tem muito desejo em que cada um de nós mostre o que realmente é. E que as máscaras caiam, porque a faxina, quando acontece, a limpeza está em curso, mas a poeira levanta. A ferida vem a furo. E quando vem, a infecção também ali se mostra mais clara e incômoda, né? Então, bom, nós estamos vivendo, na verdade, o que eu acho que o Diego está chamando de faxina é um processo pedagógico, né? Um processo pedagógico onde nós somos chamados pelo livre-arbítrio a escolher entre um lado e outro. E nós estamos vendo as sociedades divididas em razão disso, porque as pessoas estão, por afinidade, inclusive vibracional, fazendo as suas escolhas. Por isso as famílias estão divididas, os amigos, enfim, todos os grupos aí, porque nós somos chamados nesse processo que nós estamos vivendo a nos posicionarmos. E quando o outro se posiciona, no caso, pela extrema-direita, também tem uma lição nossa aí. Nós vamos falar agora de instinto e inteligência. Vamos ver como é que a gente consegue separar o que é instinto e o que é inteligência nesse processo que nós estamos vivendo. Diego, vou te devolver a palavra. Um momentinho. Então, no caso, nós temos o instinto como uma força oculta, tá? Kardec também chama de um guia seguro, que move os seres orgânicos aos atos espontâneos, involuntários e que visam, assim, a sua conservação. Aqui se fala em conservação importante de corpos, a conservação dos seres orgânicos. Aí nós temos, então, que esse instinto ele é muito útil, principalmente nas primeiras idades do desenvolvimento espiritual do ser. Com o tempo e o transcurso do avanço moral e da inteligência, esse instinto ele vai sendo relativizado ao ponto de ser superado por formas mais complexas, mais organizadas e eficazes de conhecimento do mundo, das coisas, das relações, dos valores e a inteligência como guia para, então, escolhas racionais, ponderadas e conforme os valores humanitários, os valores cristãos, valores de justiça, amor e caridade. Legal. Tem um exemplo aqui também lá na frente que o Kardec dá, que ele vai dizer assim, olha, quando o homem caminha, o movimento das pernas é instintivo, né? A gente põe um pé na frente do outro de forma sem pensar, ninguém fica pensando, agora eu vou pôr esse pé na frente do outro. A gente simplesmente põe e anda. É um movimento meio que, entre aspas, né, involuntário. Mas quando a gente calcula a direção do movimento, esse ato passa a ser inteligente. Porque a gente diz, olha, eu vou chegar ali, ou eu vou cruzar aqui, ou eu vou desviar por aqui. Então, passa a ter um ato inteligente. E aí ele vai fazendo bem essa diferenciação entre as coisas, justamente para a gente entender que tudo isso está ligado à questão espiritual. Então, as pessoas que já entenderam que a nossa situação política é grave, já entenderam as práticas atuais que ocorrem nesse desgoverno, que não são práticas lícitas, por isso que a gente falou que dá tempo, nesse momento, mesmo que tenham feito uma escolha lá atrás instintiva, dá para usar a inteligência e mudar o sentido. Né? Exatamente. Então, para a gente ver como é atual o tema. Então, sempre atual. Kardec é sempre muito, muito, muito atual. Então, nesse capítulo, ele vai abranger. Não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre isso. Não, tá ótimo, podemos. Tá legal. Ótimo. E depois, no final, ele vai justamente puxar para a questão de destruição dos seres vivos uns pelos outros.
e você fez uma fala lá atrás sobre meio ambiente. Vamos conversar um pouco sobre esse tópico de destruição dos seres vivos uns pelos outros? Eu estou acompanhando aqui o nosso tempo, a gente está em 18, então tranquilo, a gente ainda tem mais um tempinho aí para conversar. Então, voltando à questão do bem e do mal, vivemos um mundo em conflito. O espírito é colocado em situações de conflito, em situações de contradição, em situações de luta. Primeira luta é pela sobrevivência, a mais imediata das lutas, mas também a própria luta social, a luta militante, a luta pelos valores humanitários, como nós sempre assinalamos. Os corpos, eles sendo os corpos orgânicos dos seres, no caso do ser humano especificamente, eles são o instrumento da ação do princípio inteligente. É o corpo como uma ferramenta de trabalho do espírito, para aqueles que gostam da alma, que é o próprio espírito encarnado, afinal, conforme o livro dos espíritos. Essa luta incessante através do uso do instrumento corpóreo pelo espírito promove o exercício das faculdades, o exercício da inteligência, como nós vimos, o avanço do senso moral. Só que tantos os corpos dos seres, no caso, seres orgânicos e os seres humanos em particular, como os corpos da natureza não humana, que nós também somos natureza por isso, como enquanto corpos participamos da natureza animal e enquanto espíritos participamos da natureza moral. Então, é uma dupla participação amalgamada no único ser. É um ser complexo por excelência. Há dois tipos de destruição. Destruição abusiva, e isso abarca o meio ambiente que nós vivemos sem nenhuma dúvida, né? Afinal. E a destruição necessária. A destruição necessária, Allan Kardec assinala de maneira muito clara que ela é útil à renovação da matéria orgânica do planeta. Isso já é anunciado também no próprio livro dos Espíritos. E aqui um pouco mais desenvolvido nesse sentido. Já a destruição abusiva, voltamos lá na questão em que ele coloca que as principais vicissitudes que nós enfrentamos na nossa existência devido a escolhas do aqui e do agora, deste momento. E essas escolhas pautadas ainda por valores materialistas ocasionam excessos. Tudo aquilo, Kardec diz, que passa da fronteira do necessário e do razoável, causa um excesso, gera um desequilíbrio, a ambição, o orgulho, a avareza. Um povo que vive às custas do outro povo, uma classe que vive às custas da outra classe, isso pode gerar conflitos, guerras, rebeliões, motins, manifestações pacíficas ou não pacíficas, imperialismos, destruição. E muitas das guerras, embora cumpram, infelizmente, num mundo tão materializado como o nosso, a sua função, inclusive, de tanto as guerras militares como também as catástrofes ambientais, elas cumprem uma dupla função. Em primeiro lugar, a renovação da matéria orgânica do planeta, porque só se pode renovar se for destruído o atual, destruído, digamos assim, parcialmente destruído o atual mundo natural, digamos assim, e renovada essa matéria orgânica do planeta. Mas também, em desastres e flagelos, as pessoas são impelidas a se unirem e se solidarizarem umas com as outras. Porque esta solidariedade verificada nos desastres humanitários, nos flagelos ambientais também, e mesmo nas guerras, não se vê em tempos de paz e harmonia e estabilidade tão comumente. Então, aquilo que é mal à primeira vista, seja uma destruição bélica, seja uma destruição ambiental, a médio e longo prazo pode se converter num bem. Que as pessoas se unem, se ajudam, que infelizmente não acontece em momentos de maior estabilidade. Isso vai mudando ao longo do tempo, em que as lutas vão se alterando de forma e ficam cada vez menos materiais e mais intelectuais, né?
Mas, por enquanto, nós estamos ainda num planeta muito ainda materializado e atrasado. Um mundo de expiações e de provas. É importante dizer que a gente não está justificando a destruição ambiental nem dando carta branca para isso, não, tá, gente? A gente está dizendo, olha, como existe, pode-se a partir daí tirar alguma lição, mas não é isso, nem a guerra nós estamos endossando. Aliás, Kardec é muito claro dizendo o seguinte: no homem há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades, ele domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, contrabalança o instinto animal e o sentimento moral. Então, o homem não luta mais para se alimentar, pois ele vai satisfazer, então, a sua ambição, o seu orgulho, a necessidade que experimenta de dominar. Então, tem muita gente, ainda muita gente desse desgoverno nessa fase. Mas, e por isso que é preciso destruir. É o que Kardec diz. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, ele desenvolve a sua sensibilidade e diminui a necessidade de destruição, que acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa. O homem ganha horror ao sangue. Então, isso é sempre importante a gente frisar, desculpem, porque é o seguinte: não precisamos viver nesse mundo, né, de guerras, de destruição. Podemos preservar o planeta, podemos trabalhar de uma forma mais harmônica, ainda que tenhamos tantas diferenças entre direita e esquerda, mas daria. Agora, o problema é que tem gente que ainda está vibrando nesse ritmo aí de vamos destruir tudo, inclusive o outro. Vou te devolver a palavra aí, Diego, deixa eu cronometrar o nosso tempo, nós estamos chegando a 25. Se você quiser já começar o encerramento aí, dizer quais são... A intenção é essa, porque você conseguiu fechar de uma maneira muito interessante, trazendo mais detalhes dos próprios textos deste capítulo, né, à tona, e então enriquecendo ainda mais o que nós vínhamos conversando. E ao lado desse desenvolvimento do senso moral e da inteligência, e desse horror ao sangue que o homem vai incutindo em seu coração ao transcurso de várias existências corpóreas, esperamos que em menor número possível de existências, nós temos então o desenvolvimento da sensibilidade, como foi colocado aqui, e eu vejo sensibilidade como empatia. Esta capacidade de, mesmo mantendo o nosso senso de conservação, nosso instinto de conservação e de sobrevivência, temos a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. E essa é a base da doutrina espírita. Se coloque no lugar do outro. Ame. Ame sem limites. Porque só o amor constrói. O mal, ele dura por um tempo, ele, por vezes, grita muito alto, mas a função do amor é uma função criativa. É uma função que agrega, que une as pessoas. Porque Jesus já dizia que aquele que não ajunta, espalha. Legal. E para finalizar... Pode falar. Pode? Não, toca aí, Diego. Toca aí. Não, pode falar. Então, eu acho que a grande mensagem que Jesus nos trouxe, até coloquei isso hoje no Sejus pela manhã nos nossos estudos, foi da compaixão, que não existia antes, né? No mundo grego, eles tinham lá todos os estudos, a filosofia deles, que até hoje está aqui com a gente, no mundo. Mas, se tivesse que jogar a criança do penhasco, ok. Então, Jesus vai trazer essa compaixão. E dentro da compaixão, a gente passa a ter empatia. Mas nesse mundo polarizado que nós estamos vivendo, todos nós estamos encontrando dificuldade em ter empatia. Nós mesmos, progressistas, temos dificuldade de ter empatia pelos nossos irmãos espíritas bolsonaristas, né? A gente fica pensando que parte que eles não entenderam dessa história, entendeu? Então, assim, é um esforço. É um esforço para esse uso da inteligência, da sensibilidade prevalecer. E o exercício da empatia, que é a consolidação do sentimento de sensibilidade e o seu pleno curso de desenvolvimento, o maior patamar possível. Né? Para finalizar, eu gostaria de fazer uma proposta de reflexão
que é a seguinte: vamos sonhar muito, mas com os pés no chão, porque ainda estamos num mundo de provas e expiações, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda não é um mundo primitivo, porque a inteligência já avançou bastante, mas ainda é um dos mais atrasados em materiais. E por isso, qual o caráter das lutas? Aqui, por exemplo, na Revista Espírita de 1858, Kardec diz que, em todo caso, haverá luta sangrenta de extermínio, porque são dois elementos que têm interesses opostos. E para proteger os bens será preciso fazer leis. Só que essas leis não serão ditadas pela justiça, mas pelo forte em desfavor do fraco. Ou seja, os trabalhadores querem se libertar do jugo capitalista, da mais-valia, mas os patrões, as grandes corporações, querem manter essa dominação. Então, por mais que o Espiritismo ele pregue o amor, a caridade e a fraternidade, haverá, infelizmente, pela própria natureza das lutas e da visão dos progressistas, contrastada com a visão dos retardatários, como Kardec chama esse fenômeno, lá, se eu não me engano, no capítulo 18 já da Gênese, os retardatários com as ideias atrasadas e os progressistas com as novas ideias espiritualistas e humanitárias. Então, haverá choques, inclusive choques físicos. Guerra de extermínio, luta sangrenta, luta entre opostos. É assim que ele fala aqui na revista de 1858. E agora, todos nós conhecemos essas passagens aqui. Aqui é a transição planetária, quando ela se intensifica e os projetos de mundo entram em total uma oposição renhida, é natural que aconteça o que esteja acontecendo no Chile, na Bolívia, mas também não só na América Latina, no Líbano, no Iraque, na Arábia Saudita. Nós temos aí uma nova rebelião global. Essa rebelião global, ela envolve sim interesses materiais, mas também projetos de existência e valores de gerações de espíritos que se contrapõem. E por serem interesses opostos, não se resolve numa mesa de diálogo sempre. Para finalizar também, continuando aqui, na revista já de 1862, o espírito Lamennais, ele fala que a guerra existirá sempre, mas no sentido de que sempre haverá lutas. Apenas estas lutas mudarão de forma, mas que para não nos surpreendermos, que muito comumente haverá necessidade de trocar a cruz pela espada, colocar a espada no lugar da cruz. Porque nem sempre, segundo Lamennais, é possível, pela mansuetude, pelo diálogo, lento e gradual, estabelecer as mudanças necessárias. Aqui está no artigo de Kardec, ele cita esse espírito, né, no item César, Clovis e Carlos Magno, falando como essas figuras políticas fizeram muito mal realmente, mas uniram fronteiras, divulgaram, instituíram leis, instituições muito importantes do mundo antigo, né? E para finalizar mesmo, na revista de 1866, aqui um espírito que não assina, ele diz o seguinte, que os ventos são de renovação, mas a resistência dos espíritos endurecidos, da sua maioria, ele coloca, marcará o fim do seu reino por lutas terríveis. Em seu desvario, eles correrão eles próprios para a sua própria perda, darão impulso à destruição, que gerará uma multidão de flagelos e calamidades, de sorte que, sem o querer, apressarão a chegada da era da renovação. E felizes os que sucumbirem nesta luta contra a força, mas no mundo dos espíritos a vergonha será para aqueles que sucumbirem pela fraqueza ou pela covardia. Nós não estamos defendendo lutas de caráter violento, mas muitas das vezes elas acontecem como reação, porque a população tem direito de se defender também das agressões. Nós não temos o monopólio do uso da força, nós não temos forças de segurança, eles têm bolsa de valores, eles têm mercado financeiro,
eles têm forças armadas e o monopólio do uso da força do Estado. Então, em situações muito específicas, e tem que ser bem avaliadas para não serem banalizadas, quando há uma reação de legítima defesa frente a uma agressão imerecida, esta reação não é condenável. E há uma luta material, que é a luta pela própria existência. E, neste caso, o mal ele é avaliado por Deus, né? Pode ser relativizado, inclusive nós temos atenuantes e agravantes em relação à aplicação da lei da justiça divina. E, nesse caso, a luta aqui se chama legítima defesa dos interesses do bem comum, que é o bem viver, o direito à vida, à felicidade e ao bem-estar individual e coletivo. Muito obrigado. Legal. Então, gente, esse aqui foi o Caminhos do Espiritismo. Nós somos o Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, no canal Paz e Bem. Lembrando, se você gostou, curta, compartilhe, porque esse trabalho é feito para a divulgação do Espiritismo. No caso, nós somos aquele espiritismo progressista, entre aspas, porque o espiritismo é progressista, não, mas... Tem mais de 30 ocorrências na codificação que fala exatamente isso. Pode ficar. Mas a gente tem que rotular, porque tem um movimento aí conservador forte, então nós temos que nos posicionar, então somos os espíritas progressistas. E se você puder, faça uma doação solidária para o canal, para que a gente possa expandir os nossos caminhos. Um beijo grande, Diego. Obrigada. Tchau, tchau.